Graça e paz, amados. É muito bom estarmos aqui na presença do Senhor para mais uma vez nós estarmos adorando aquele que é digno de toda a honra e de toda a glória. Eu quero estar neste momento convidando os irmãos a estar orando ao Senhor, a estar buscando ao Senhor nesse momento para estarmos orando, para estar dando início a esse culto de louvor e adoração ao Senhor. Pai de amor, mais uma vez, Pai, queremos te agradecer, Pai, porque o Senhor é bondoso, Pai, misericordioso, Pai. Nesse momento, Pai, colocamos as nossas vidas nas Suas mãos, Pai. Te peço, Pai, que esteja neste momento, Pai, visitando, Pai, aquelas famílias lutadas, Pai, aquelas famílias que estão com alguém no médico, Pai, no hospital, internada, Pai, que o Senhor possa estar trazendo alívio, Pai. Te peço nesse momento, Pai, que esteja trazendo, Pai, alívio aqui a este lugar, Pai, nos dando refúgio, nos dando a proteção, Pai, nos dando, Pai, o Teu amparo, Pai. Guarda, Pai, a cada dia, para que possamos, Pai, ser pessoas abençoadas e guardadas pelo Teu nome, Pai. É o que eu te peço, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amados, eu te convido nesta noite a estar deixando aí tudo aquilo que tem te afligido, deixando esse tempo difícil que estamos vivendo, para que possamos então estar adorando ao Senhor. Aprender a estar confiando no Senhor. Eu sei que Deus tem um propósito, em cada tempo o Senhor tem um propósito, em cada situação o Senhor tem um propósito para a nossa vida. Eu creio sim que Deus tem um propósito em tudo isso que está acontecendo. Eu creio que Deus tem um propósito em cada situação que nós temos vivido. E neste momento eu quero te convidar a dar um tempo, a deixar tudo isso e começar a louvar ao Senhor, a adorar ao Senhor. É isso que nós pregamos, é isso que nós cantamos, é isso que nós vivemos, né? Nós sempre dizemos que estamos aqui pronto para adorar o nome do Senhor. E é isso que vamos fazer nessa noite. Eu quero te convidar então a pensar nisso. Que Deus tem um propósito em cada situação. E eu creio que Deus está querendo nos ensinar algo com esse tempo. Então é bom que nós começamos a perguntar, Senhor, o que você quer falar conosco? O que você está querendo falar para a igreja do Senhor? Você está querendo colocar a culpa aí nas pessoas, colocar a culpa no governo. Mas eu quero te dizer nesta noite que nós precisamos estar ligados no Senhor. Nós precisamos estar entendendo a vontade do Senhor para a nossa vida. Entendendo a vontade do Senhor para cada tempo que nós estamos vivendo aqui neste lugar. Então, meus amados, eu quero te convidar a viver esse tempo. Eu quero te convidar a estar pensando justamente no que o Senhor quer para a nossa vida. O que o Senhor tem para mim e tem para você. Conversando com uma irmã esses dias e ela me mostrou um vídeo que alguém dizendo aí que a intenção é acabar com os cristãos, é acabar com a igreja no Brasil, né? E aí ela mesma me disse que, olha, pode até tentar, mas ninguém vai conseguir calar o povo de Deus. E eu realmente, eu creio nisso. Eu fico lembrando da igreja de Atos dos Apóstolos, quando mais ela perseguida foi, mais ela cresceu. Né? A igreja de Atos dos Apóstolos, ela cresceu de tal forma que ela não... Eles começaram a perseguir, levaram os cristãos lá para o Coliseu, prendiam, batiam, matavam, e cada pessoa que fugia, chegava em algum lugar e começava a pregar o evangelho de novo, e começava ali a estar adorando ao Senhor ali, e aqueles que ele levavam para o Coliseu, tem uma música que diz que cada gota de sangue que ali caía era como se fosse sementes ali que estava germinando para a honra e glória do Senhor. Meus amados, então nós precisamos, nesse tempo que estamos vivendo, entender que Deus tem um propósito para cada tempo. Deus tem um propósito para cada situação na nossa vida. Deus tem algo para nós. A palavra de Deus vai dizendo que o pensamento que Deus tem para nós é um pensamento de bom e não um pensamento de mal. Então eu quero te chamar nesse momento para nós estarmos adorando ao Senhor nesse tempo. Em todo o tempo.
em qualquer circunstância, adorar ao Senhor. Eu quero ler um texto aqui da palavra do Senhor que está em Salmos 46. E ele vai dizendo justamente isso. A fé perfeita em Deus. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia, pelo que não temeremos. Ainda que a terra se mude, ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalam pela sua braveza. Há um rio cujas correntes se alegram, a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela e não será abalada. Deus a ajudará ao romper da manhã. As nações se embraveceram, o reino se moveram, e ele levantou a sua voz e a terra derreteu. O Senhor dos Exércitos está conosco, Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde contemplar as obras do Senhor, que desolações tem feito na terra. Ele faz cessar as guerras até o fim da terra. Quebra o arco, corta a lança, queima os carros do fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. O Senhor dos Exércitos está conosco, Deus de Jacó é o nosso refúgio. Amém? Que palavra maravilhosa essa aqui. E eu quero justamente estar pensando neste tema. Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Nós começamos a falar que Deus é o nosso refúgio, né? Eu vi uma frase, alguém dizendo agora, quem não conhece o Senhor, dizendo que, ali para alguns irmãos que partiram para a glória, né, dizendo que não era crente, por que Deus não os salvou? Né? E eu vi uma resposta bem interessante, Deus o salvou, Deus não o curou. Porque nós estamos salvos pela graça em Cristo Jesus. E eu quero então entender que Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Há muito que está dizendo que se Deus é o refúgio, Deus é a fortaleza, então eu não preciso me cuidar nesse tempo, posso ficar à vontade. Então isso que está acontecendo aí é bobeira. Para nós que somos cristãos, está fechando as igrejas, está dando distanciamento, isso é bobeira. Né? Eu quero dizer para você, meu amado, que há tempo, o provérbio vai dizendo que há tempo para todo o propósito debaixo da terra. Né? Eu fico pensando então, né, que Davi, escritor de Salmo, né, grande parte do Salmo foi ele que escreveu. Ele, num certo tempo, ele foi perseguido. Saul queria matá-lo. Saul queria matá-lo de qualquer forma. E naquele tempo, ele fugiu. Porque Deus tinha um propósito grande na vida dele. Mas se ele fica ali, se ele tema e fica ali, olha, o Senhor vai cuidar de mim aqui, eu não vou fugir, sabe o que ia acontecer? Saul ia matá-lo. Deus deu o tempo para ele sair. Lá foi o refúgio dele. Deus o guardou, Deus foi a fortaleza que Deus tocou na mente dele para que ele pudesse, então, para ele estar fugindo naquele tempo. E Deus o protegeu durante essa fuga, Deus o protegeu durante o tempo que ele estava ali, né? Porque Deus tinha um propósito na vida dele. Então, há momentos em que nós precisamos realmente estarmos fugindo, há momentos que nós precisamos estarmos entendendo qual é a vontade de Deus para nós. Então, meus amados, nesse tempo, né? Não é porque Deus é o nosso refúgio e fortaleza que vamos, então, enfrentar alguma coisa que está aí. Deus está querendo, olha, eu estou precisando de fazer alguma coisa. Eu estou precisando mostrar ao mundo o meu poder. Então, nesse tempo, nós precisamos estar acatando, então, esse tempo de estar servindo a Deus mais de forma mais tranquila. Não é assim que nós vamos deixar de adorar a Deus porque estamos em casa. Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Outra parte que eu gosto de pensar sempre é que quando os discípulos estavam caminhando para o mar ali, estavam no mar, naquele barco, né? Jesus estava com eles ali no fundo do barco e de repente começa então uma grande tempestade. Deus sabia daquela tempestade, Jesus Cristo sabia daquela tempestade, e ele poderia muito bem não ter permitido que a tempestade chegasse ali. Mas ele permitiu, mas ele estava no barco com eles. Meus amados, muitas vezes nós queremos que tudo acabe, que a tempestade vá embora, que não passe por nós.
Mas muitas vezes nós precisamos dessa tempestade para dar valor à adoração, ao louvor ao Senhor, à gratidão ao Senhor. Quantos joelhos têm se dobrado que não se dobravam há muito tempo? Né? Quantas pessoas que têm buscado o Senhor, que têm orado, que não oravam há muito tempo? Porque nós precisamos entender que Deus tem um propósito em cada situação. Então, meus amados, Jesus Cristo, Ele permitiu, Deus permite até que passamos por tempestades, mas Ele vai estar na tempestade conosco. Ele não nos tira do perigo, Ele nos livra em meio ao perigo. Então, o Senhor é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia, pelo que não temeremos. Meus amados, Ele está dizendo aqui, não está dizendo aqui que não temos tempestade, que não temos angústia. O Senhor, Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Isso quer dizer que nós vamos sim passar por angústia, por problema que nós estamos passando, não é por falta de fé, não é? Deus tem um propósito nessa situação. Nós estamos passando por esse tempo difícil, mas eu quero dizer que Deus é o nosso refúgio neste tempo. Deus é o nosso refúgio. Peraí, mas tem muitos cristãos aí que estão sofrendo essas questões justamente. Deus, Ele faz com que, mesmo passando por situações difíceis, mesmo estando na doença, mesmo até morrendo com esse problema, Deus vai entender que Ele é o nosso refúgio. Sabe por quê? Porque a nossa esperança não está só aqui neste mundo. Nós precisamos entender que Deus é o nosso refúgio, fortaleza, socorro bem presente na angústia, socorro bem presente em todo o tempo. E aí vem uma outra questão que nós precisamos entender. Se eu tenho Deus como meu refúgio, minha fortaleza e socorro bem presente, aí ele vai dizendo, pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rugem e se perturbem, ainda que os montes se abalam pela sua braveza. Aí eu preciso entender, né, que no versículo 4 ele vai dizendo, há um rio cujas correntes se alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Há um lugar perfeito, há um lugar de paz, há um lugar de descanso, há um lugar de paz. E este lugar é no Senhor. Deleita-te no Senhor. A Bíblia manda nós deleitarmos o Senhor. Deleitar é sentir prazer em estar com Deus, independente do que está acontecendo lá fora, independente do que o mundo está acontecendo, ainda que as águas ruem, ainda que as terras se abalem, que a terra mude para o meio do mar, ainda que tudo vire um caos. Nós não seremos abalados. Vai dizendo, ainda que tudo isso aconteça, ainda que as águas rujam, ainda que tudo parece que está perdido, como estamos vivendo um tempo de hoje que parece que cada dia que passa parece estar mais difícil a situação. Mas entenda, a alegria de servir a Deus não pode sair de dentro do meu coração. Isso é que me mantém com a esperança. Isso é que me mantém firme. Isso que me mantém com a alegria da salvação. Isso que mesmo eu estando triste, meu corpo está triste, meu semblante pode estar triste, né? Porque algumas coisas têm acontecido que muitas vezes não está da nossa forma, mas precisa entender que a alegria da salvação precisa estar no meu coração, entendendo que Deus é dono de todas as coisas, que Deus Ele está no comando de todas as coisas. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário de Deus Altíssimo. Aí vai dizendo, né, ainda que tudo isso aconteça, Deus está no meio dela e não será abalada. Quando estamos no Senhor, quando estamos vivendo na presença do Senhor, né, a nossa vida pode acontecer uma coisa ou outra ao nosso lado, mas nós não seremos abalados porque o Senhor está comigo. O Senhor, Ele está conosco. A Bíblia vai dizendo, Deus o ajudará no romper da manhã. Deus o ajudará no romper da manhã. Entenda, meus amados? Eu não sei o que Deus tem falado com você nesse tempo. Eu não sei o que Deus tem
de chamada atenção nesse tempo. Mas cada dia que passa eu começo a entender e colocar na minha mente que nós não somos nada e que a nossa dependência precisa ser em Deus. Que tudo nosso depende de Deus. Esse dia eu passei uma semana. Eu passei talvez um tempo mais difícil que um pastor pode passar na minha vida. Talvez foi um tempo mais difícil que eu já tenha passado. Estar presente perto das minhas ovelhas, a qual estava passando por uma situação tão complicada. E eu ali não poder dar aquele abraço, não poder mandar deita aqui no meu ombro e pode chorar. Eu não poder dar o conforto, aquele abraço, eu não poder estar lá em todo o tempo, ajudando em todo o tempo, em toda hora. Eu voltando para casa, eu disse para Joelma, olha, é um tempo muito difícil esse tempo que nós estamos vivendo. Um tempo muito difícil para mim, foi uma das piores situações que eu já vivi. Eu estar ali, mas não poder dar um abraço naquela pessoa que estava sofrendo, que estava passando por situação difícil. Mas eu quero dizer, meus amados, que mesmo em tudo isso, né, quando a gente começa a estudar a palavra de Deus, dizendo, olha, o Senhor ele está permitindo que algo assim aconteça, porque Ele quer falar conosco, mas entenda que Deus é o nosso refúgio e fortaleza, bem presente na angústia, pelo que não temeremos. Nós não precisamos temer, porque o Senhor está conosco. Nós não precisamos temer, não precisamos ficar com medo, não precisamos ficar cuidados sim, precisamos tomar todos os cuidados necessários. Precisamos tomar cuidado. Precisamos tomar os cuidados necessários aí nesse tempo. As precauções que estamos tomando. Mas entenda, quem nos guarda é o Senhor. Quem nos livra é o Senhor. E mesmo em tudo isso vai dizendo, as nações se embraveceram, os reinos se moveram, ele se levantou a sua voz e a terra se derreteu. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor. Que desolações tem feito na terra. Ele faz cessar a guerra até o fim. Quebra o arco, corta a lança, queima os carros do fogo. E aí vem uma palavra aqui neste momento que eu quero que você coloque essa palavra no seu coração. Eu quero que nesta noite você pegue essa palavra e coloque no seu coração para que você possa entender o que realmente Deus quer para você. Vai dizendo assim, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Aquietai o vosso coração, entenda que Deus é Deus. O hino que nós cantamos, se Deus fizer, ele é Deus, se não fizer, ele continua sendo Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. Isso nos dá uma calma. Esse primeiro versículo vai dizendo, olha, é um conselho, é algo que não tem outra coisa para fazer. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Deus está dizendo para nós nessa noite, olha, acalma o teu coração, fique tranquilo. Descansa no Senhor, confia nele. Lógico que é normal o ser humano ter esse medo, muitas vezes a gente tem um medo, né? Muitas vezes a gente fica com medo, isso é normal do ser humano. Você vê Elias, grande homem ali, fez queimar o holocausto com água e tudo ali, queimou até as pedras, matou 450 profetas de Baal, depois ele deu medo, ele foi embora. Deus que queimou tudo aquilo não poderia proteger ele de Jezabel, daquele povo que estava perseguindo ele, se ele fez aquilo. O Deus que não é verdade? Deus que fez aquela proeza lá não poderia fazer muito mais? Mas ele sentiu medo, ele sentiu medo e ele foi embora, ele foi se esconder. Mas mesmo nesse tempo, meus amados, entenda que Deus conhece tanto o ser humano, conhece tanto a gente, que mesmo ele tendo aquele medo, parece que até deixou de confiar um pouquinho, né? O grande profeta Elias, ele ficou com aquele medo ali e Deus foi lá e cuidou dele. Deus foi lá e cuidou dele.
tratou, cuidou, deu alimento, deu a cura para que ele pudesse então renovar suas forças e continuar a batalha. O Senhor está fazendo isso conosco, meus amados. Ele está nos alimentando nessa noite, Ele está nos dando coragem, mesmo quando nós ficamos com esse medo, às vezes ficamos assim meio perdidos, sem saber o que fazer. O Senhor está cuidando de nós e vai dizendo: olha, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Aquietai-vos e sabei que eu tenho um tempo para cada situação, que eu tenho tudo aí para vocês. Então, meus amados, nesta noite, eu quero que você pense nisso. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. E ele vai dizendo: o Senhor dos Exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio, é onde encontramos o refúgio, onde encontramos o lugar onde podemos ficar sossegado, tranquilo, onde nós encontramos alívio, onde nós encontramos o distanciamento da dor e a nossa fortaleza que nos protege. Então fique com essa palavra nessa noite, meus amados, né? E esse versículo fique no seu coração: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Que Deus possa abençoar a sua vida em nome de Jesus. Quero falar com Deus aqui neste momento, encerrando assim a nossa palavra nessa noite. Pai de amor, mais uma vez, Pai, queremos te agradecer, Pai, porque o Senhor é bondoso, Pai, misericordioso, Pai. E neste momento, Pai, venho te pedir, Pai, que fale aos nossos corações, Pai. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém.